Fala, meus amigos, estamos aqui diretamente dos estúdios da Didáticotec. Hoje estamos com a ausência do nosso âncora Bruno Bonfante. Por um bom motivo, é bom você bom explicar. motivo. Você não deu golpe de Estado, não? Não, vamos explicar durante o programa. Estamos aqui com a nossa bancada de ouro, nosso querido Márcio Labre e o nosso querido Rodrigo Betten, o maior entendedor aqui do município do Rio de Janeiro. E eu vou começar aqui passando a palavra para eles, para que eles deem uma visão do momento político que o Brasil enfrenta, como é que você está analisando, Márcio? Hoje a gente teve o depoimento do Anderson Torres na CPMI do 8 de janeiro, né? Uma CPMI que está gerando aí bastante notícia, né? Muita polarização, muitas polêmicas, muitas coisas a serem esclarecidas. E o que você achou do depoimento do Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do Bolsonaro? Logo depois, quando o TSE anuncia a vitória do Lula, ele assume a Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Então ele sai de férias, né? Quando volta acaba sendo preso. Ele estava fora do Brasil em 8 de janeiro. E que você passe a tua visão aí, se o Anderson Torres ele tinha alguma responsabilidade com isso ou não, é apenas criação de narrativa. O que você acha? O que você achou do depoimento dele? O Anderson me surpreendeu porque depois de todos esses meses aí de amplo e intenso bombardeio de todos os veículos de comunicação, colocando ele praticamente numa crucificação eterna, eu acho que a expectativa de todos era que quando ele chegasse para depois, já chegaria derrotado, intimidado, só que surpreendentemente ele foi muito firme, seguro, até muito mais do que o Cid. Recaía sobre ele uma expectativa muito grande de que ele poderia, de alguma forma, segundo as narrativas aí governistas, de que ele poderia ser o alicerce, né, ou a espinha dorsal desse suposto golpe. E o desempenho dele nas respostas foram muito seguros, muito firmes, demonstrou que entendia de todo o desenho do esquema de segurança que tinha que ser feito no Distrito Federal. Inclusive, teve um dos momentos mais expressivos do depoimento hoje, foi quando a própria relatora, né, Elisiane Gama, o confrontou. Ele teve uma resposta também muito firme, dizendo: não, concordo com a senhora, só que nós desenhamos todo o esquema. E todos os entes envolvidos, que não é só a Polícia Militar do Distrito Federal, havia uma necessidade de envolvimento das outras forças de segurança, que ele deixou claro que se cada um cumprisse o protocolo que estava desenhado, não teria acontecido o 8 de janeiro. Ele não se eximiu de responsabilidade, mas ele se colocou como... conseguiu comunicar para os deputados, para os senadores e para quem estava assistindo, que a responsabilização de tudo que aconteceu era uma responsabilização solidária de todas as entidades envolvidas, trazendo mais para uma realidade do que aconteceu no dia 8 de janeiro, que, respondendo agora a sua pergunta, confesso a você que eu ainda não tenho uma conclusão se houve uma omissão ou participação ou intenção do atual governo, ou se o governo anterior articulou ou não um golpe. Prefiro me reservar a esperar o final de todo esse processo para poder dizer o que eu acho, ou o que eu deixo de achar, até para não ser leviano. Só que o papel do Anderson Torres, a partir desse depoimento dele na CPI, no meu entender, tirou completamente o holofote de cima dele, e acho que para o governo, os governistas, tentar colocar nele, buscar nele o ponto mais vulnerável para tentar criar um relatório final com uma responsabilização ou algum tipo de participação, de protagonismo numa conspiração, pelo posicionamento do Anderson Torres, pelas declarações dele, eu acho que vai ficar difícil para o governo. Vão ter que procurar outro Judas para tentar condenar. Eu achei que o depoimento dele também foi bom para ele, e demonstrou que o depoimento do Mauro Cid de ter ficado calado foi ruim, né? Como perdeu uma oportunidade que o Mauro Cid teve de falar em relação a isso. Rodrigo, boa noite. Tem alguma coisa a acrescentar nesse tema? Olha, pouca coisa. Esse assunto, Alexandre, é um pouco cansativo, porque o que a gente vê é que
já está escrito o final da história. Né? Ninguém quer investigar nada seriamente, ninguém quer buscar o que realmente aconteceu. Primeiro que a pessoa, para chamar aquilo ali de golpe, ou é um cretino, ou é um sujeito muito mal informado. Porque um golpe pressupõe você tirar um presidente e botar outro no lugar. Né? Primeiro que não tinha ninguém armado ali. Uma revolução sem arma. Como é que eles iam tomar o quê? O Palácio do Planalto, o Congresso, o STF, e iam empossar quem é tia do Zap, de presidente da República? Como é que ia ser esse golpe? Né? Quer dizer, um golpe pressupõe você depor um presidente, depor um regime e colocar outro regime, ou então depor um presidente e colocar outro no lugar. Quem seria? Né? Quer dizer, o Bolsonaro nem no Brasil estava. Se fosse o caso de depor o Lula e botar o Bolsonaro novamente. Um golpe sem forças armadas, sejam elas militares ou paramilitares. Então, primeiro que chamar isso de golpe foi uma baderna de uma cambada de imbecil que resolveu entrar nos prédios públicos e depredar em nome de um protesto para chegar a qual objetivo eu não sei. Como já houve outros casos similares. Houve em 2016, quando a Dilma foi deposta, o pessoal da esquerda invadiu o Congresso e quebrou o Congresso. Houve em 2013, naqueles protestos de 2013, começar com a questão das passagens, que tomaram o Congresso todo também, tem uma foto de todo mundo em cima do Congresso ali, no teto do Congresso. Então, já não é uma coisa inédita. E os outros casos não foram chamados de golpe, porque não é um golpe. É uma atitude completamente condenável. Eu condeno, seja de direita ou de esquerda. Eu acho que quem invade um prédio público ou privado tem que ser preso, tem que ser condenado, né? Mas no Brasil as coisas são 2 pesos, 2 medidas. Depende do mensageiro. Dependendo do mensageiro, o caso é grave, ou dependendo do mensageiro, o caso tem uma função social. Né? Nós temos até um invasor de prédio agora que é candidato a prefeito em São Paulo. Então o Brasil é assim. O Brasil é um caso... E é líder na pesquisa, né? O Brasil é um caso difícil, porque a população ela tem uma visão muito torpe, né? E acho que a maioria da população do Brasil sofre de uma síndrome de Estocolmo, se apaixona pelo sequestrador, né? Porque só pode ser isso. Então, falar desse assunto, acho que esse cara é um puxa de canhão. Ele provavelmente deixou tudo aí amarradinho e foi curtir umas férias com a família, porque ele vinha de na verdade, não deve ter tirado férias no último ano. E aconteceu o que aconteceu. Você vê, ele está preso que nem no Brasil estava. O G. Dias, que estava lá passeando lá dentro e dando água para os arruaceiros, esse está livre, leve e solto andando por aí. Por que ele não está preso também? Então, a gente fica falando desse assunto, chega a ser fastidioso, porque a gente já sabe qual é o script final, já sabe, já tem um spoiler do final do filme. A gente vai ficar aqui discutindo, na minha opinião. Porque como nós estamos, né, nessa questão de esses assuntos sempre surgem, né? As pessoas querem se consumir diariamente essas informações, a gente acaba tendo que... Eu concordo contigo, é um assunto até chato, né? É que o Labre tem essa paciência chinesa que é invejável. É um cara muito tranquilo. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Naquele período ali após o resultado do segundo turno, começaram essas manifestações e algumas pessoas que até se dizem de direita agora estão um pouco sumidos, tá? Algumas pessoas que eu acho que não tinham o protagonismo que, de repente, o ego deles queria que eles tivessem, se aproveitaram de um certo momento, aonde algumas pessoas que tinham mais destaque eram maiores de liderança. Alguns tinham ganho eleição, outros tinham perdido eleição, mas a maioria das lideranças de direita estavam caladas. E essas pessoas com essas ideias meio mirabolantes resolveram aparecer e ganhar uma audiência muito grande. Eu conheço caras que têm canal no YouTube que estavam botando 30, 40 mil pessoas ao vivo em lives falando, o exército vai agir, agora vai ser não sei o quê. E uma parte da população de mentalidade, às vezes, fraca, você via manifestações bonitas com bandeira do Brasil, com músicas que até mexiam com o teu emocional. Mas quem conhece, sabe como funciona as Forças Armadas, sabia que não teria nada e que realmente o resultado eleitoral ali já estava encerrado. Quem conhece um pouco de política sabia disso. Quem tem contato com Brasília sabe não. Já está tendo uma transição em Brasília. O Bolsonaro, naquele primeiro depoimento dele, que o Ciro Nogueira está lá dele, ele fala, não, o Ciro Nogueira vai falar sobre a transição. E ele sai, no primeiro depoimento dele após o resultado. O Ciro Nogueira fala, já falei com o Geraldo Alckmin
e nós vamos começar a montar o gabinete de transição. Na primeira declaração. Só que aquelas pessoas se alimentavam com aquele negócio. Aí vai para Brasília, vai para a porta do quartel e surgem novas lideranças dentro da própria direita querendo um protagonismo, pessoas que são diferentes das lideranças que a gente já tem, tá? Pessoas que tiveram uma grande audiência e essas pessoas alimentaram muita gente a continuar nos quartéis, continuar com a cabeça muito fraca. Obviamente o que aconteceu aqui foi parecido com o que tinha acontecido nos Estados Unidos, tinha infiltrado. Agora, é claro que também tinha gente de direita que cometeu atos de vandalismo. E eu acho que essas pessoas que estão ali têm que responder ao processo, né? Não serem presas preventivamente, não isso agora, tem que responder ao processo por atos de vandalismo. Realmente, golpe de Estado pressupõe. Para você dar um golpe de Estado no Brasil, só com outro exército, não existe golpe de Estado. Se você que você contrate, sei lá, aquele grupo Wagner lá da Rússia, aí é uma coisa, né? Sim. 20 mil homens, fortemente, aí é uma... Agora, meia dúzia ali, 2 mil pessoas, velhinhas, pessoas que não têm a menor condição, sem uma arma, não foi encontrado arma de fogo. Não, e qual o propósito? Você vê que aquilo ali... pra botar quem? Aquilo ali é um inconsciente coletivo agindo. É um bando de gente inconformada que meia dúzia é o famoso efeito manada. Meia dúzia, vamos invadir, aí vai todo mundo atrás. É um oba-oba. E comete aquela idiotice que só fortaleceu o Lula. Aquilo ali foi um presente pro Lula, um prêmio. Ele estava no momento ali que o governo estava completamente perdido, logo na largada, sem articulação nenhuma, sem nada para dizer, virou uma bandeira, defesa da democracia. Ele faz reunião com o governador, os 3 poderes juntos. Deu a ele um protagonismo durante 15 dias importantíssimo para o início do governo dele. Quem resolveu fazer aquilo foi uma cambada de débil mental, essa que é a verdade. Só deram protagonismo para o Lula e sem propósito nenhum. Como é que você pode chamar aquilo ali de golpe? Tu vai entrar naquele bando de arruaceiro e depois vai fazer o quê? Agora a presidente, a dona Amélia do grupo Zap Direita Volver. Não tem que vai acontecer, não tem cara? condições nenhuma. É um negócio sem cabimento aquilo ali. Aquilo ali é uma idiotice. Agora deu uma munição, a imprensa veio, bababá e coisa e tal, e agora vai prender o Bolsonaro, agora vai isso, agora vai aquilo. É um negócio incrível, cara. A gente vive no Brasil. Cara, tá dando preguiça, sinceramente. O assunto... Eu ontem, já emendando o assunto no outro, aproveitar que o Bruno não tá aqui, eu vou fazer um levante aqui, eu vou dar um golpe, vou tomar aqui as rédeas da condução do negócio. Você vê, cara, que dá preguiça. Ontem, o site Metrópolis, que deve estar sem assunto nenhum, coitadinho desse site, deve estar com os repórteres lá sem ter o que fazer. Os caras fazem uma matéria para dizer que o Bolsonaro incentivava as pessoas a não assistir a Globo e comprou o pay-per-view para assistir o pay-per-view no Palácio do Planalto. Meu Deus do céu, cara, é um negócio impressionante, é muita falta de assunto, cara. É muita falta de assunto. Será possível? Eu sou crítico de várias coisas que o Bolsonaro fez. Eu fiz artigos no Correio da Manhã criticando o Guedes por várias atitudes, por coisas que eu considerava equivocadas. Não é possível que esse pessoal não tenha nada para criticar de forma séria. Chega a virar chacota, que o cara comprou um pay-per-view. Vai assistir futebol como ele queria que tivesse um gatunete no Palácio do Alvorada? É um negócio impressionante. Realmente isso aí mostra... Mas eu acho que isso aí pode até fortalecer o Bolsonaro, porque é aquela mania que as pessoas veem que o Bolsonaro está sendo perseguido, e até pessoas que não são tão adeptas a ele acabam... Não, só a pessoa que... dele. A pessoa minimamente isenta que lê a notícia dessa, fala, vem cá, isso aqui tá de brincadeira. Não vou nem mais assistir esse site, porque isso aqui é uma brincadeira. Perde a credibilidade total. É o tipo de pauta que ela só tem um propósito, alimentar a militância, né? É só para você alimentar a base e, por outro lado, para você produzir o sentimento inverso na outra base. Então, assim, é o tipo de assunto que só cria. Quem odeia o Bolsonaro vai ter um surto de afetação, de moralidade, falando, nossa, mas que absurdo. Aí essas coisinhas pequenas, essas filigranas aí, são várias delas. Mas não sei não, Labre, eu acho que até o cara que é contra o Bolsonaro... Sim, eu não gosto do Lula, eu não gosto do PT. O neutro fica puto, tá? Eu acho o PT uma tragédia pro Brasil. Agora, quando são notícias estapafúrdias contra o Lula, eu só penso, vem cá, gente, isso aqui é munição a favor do cara. Isso aqui é um absurdo, uma notícia dessa. O fanático curte, eles curtem mesmo, os fanáticos, eles ficam loucos. Olha aí,
E assim, porque isso acaba... É um combustível, é um processo psicológico interessante. O neutro, não. O cara que não é nem Bolsonaro nem Lula, quando ele vê isso, ele O acaba... afegão normal. Ele acaba indo pro lado, fala assim, pô, sacanagem. Pô, estão martirizando o cara aí, estão pegando pesado. Então, só que assim, tipo, não é só essa, né? Eu fico vendo várias, né? A gente até vai entrar, até no caso lá da Zambelli, daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas eu ouvi a cobertura que a Globo News deu para isso, assim, eles... Nossa! O presidente recebeu no Palácio do Planalto! E assim, você vendo eles tendo um surto de afetação de moralidade, assim, como se as coisas que acontecessem no Brasil os espantassem o tempo inteiro. E aí, logo Você depois vê da eleição, um monte de os indecência ministros do acontecendo. TSE vão comer um churrasquinho com o Lula pra comemorar. Aí não tem problema. Então assim, fala, cara... Isso é irritante. Quem tem bom senso assiste e fala assim, pô, baixa a bola aí, pô. Não precisa você também ficar com essa afetação de moralidade. Você não tá convencendo ninguém. Porque você hoje tá se espantando com, nossa, encontrou com fulano no posto. Amanhã depois acontece uma coisa com aquele que você defende, né? Uma situação parecida, né? E você vai passar o pano. Então não é o que você acredita, né? É quem faz e quem não faz. Isso é uma coisa que eu digo que hoje na política do Brasil, nos debates brasileiros, isso tá revoltante, porque a gente vive uma epidemia de desonestidade intelectual de todas as partes, e eu acho que isso contamina demais. Eu não acho que o debate público precisa ser puritano, precisa ser só com pessoal da autocultura, só me fugiu a palavra aqui. Intelectuais. Não é nem intelectual, enfim, só com pessoas, com formuladores de opinião. O debate público ele pode ser composto por classe média, classe baixa, pessoas com pouca escolaridade. Mas o único critério que eu acho que a gente está perdendo, e isso, a gente tem que arrumar um jeito de trazer de volta isso, é trazer a honestidade mínima para se debater. Porque senão vai chegar uma hora... que é o que está acontecendo hoje no Brasil. Eu vejo muitos focos, assim, muitas bolhas, até nas redes sociais, de coisas que estão ficando insana, cara. Insana. É essa reportagem, por exemplo, do Metrópole. Você vai ver aí, se você catar na rede aqui, tu vai ver alguns tiktokers de esquerda aí, ou apresentadores e tudo mais. Olha o absurdo! O cara tá se espantando com aquilo. Aí amanhã o Lula vai ali, recebe o Maduro, aí o segurança do Maduro agride um jornalista, ele fala, não, veja bem, a questão não é bem assim. O mesmo cara que achou um absurdo. Então essa desonestidade é uma coisa que está irritando. O problema não é nem ideológico, porque eu, desde pequeno, acompanho política, eu tenho 49 anos, eu acompanhei a Assembleia Nacional Constituinte. Então eu vi a decadência da qualidade dos nossos políticos, e isso acaba... resultando, quando você tem referências ruins de políticos cada vez mais medíocres, as bases e o debate público vai ficando pior. Porque quando você tinha grandes políticos, grandes oradores, pessoas que tinham análises profundas dos problemas brasileiros, você nem... Essa questão, você é de esquerda, você é de direita, entrava assim, às vezes, na discussão. Às vezes tinha um grande debate que a última coisa que você estava preocupado é se o cara era de esquerda ou se o outro era de direita. Ulisses Guimarães uma vez deu uma entrevista, e aí a repórter virou e questionou a qualidade do Congresso. Falou assim, o senhor não acha, ele foi presidente do Congresso, da Câmara algumas vezes, né? E aí ele falou assim, o senhor não acha que essa Câmara eleita, essa Câmara agora tá muito fraca, os políticos, o nível caiu muito. Aí ele virou para a repórter e falou assim, eu não lembro o ano exato, mas essa é uma entrevista dele, uma frase dele assim, bastante famosa, né? Que ele vira para a repórter e fala assim, você tá achando ruim essa Câmara, minha filha? Espera a próxima que vai vir. E é exatamente isso, cara. A gente vem, cara, assim, um nível... A mediocridade vem imperando. Hoje eu fui parado por um cara no meio da rua, um motorista, acho que era de Uber. Eu juro que eu achei que o cara fosse até me assaltar. O cara jogou meio carro assim no meio da rua, tava andando na calçada. Aí o cara parou, pô, vem cá, tu não vai voltar pra política? Eu falei, rapaz, eu tô completamente fora, já dei minha contribuição, tô com minha empresa, tô com um filho pequeno, não me vejo mais disputando cargo nenhum, ocupando cargo público. Pô, mas que pena, pô. Todo mundo que é bom sai da política, coisa e tal. Mas é porque a gente vê, quer dizer, que a política... a imprensa
teve um papel muito deletério na política. Também acho. Porque foi criminalizando a política num ponto, generaliza as ações, tudo é crime, orçamento, emenda de parlamentar tudo é sacanagem, tudo é não sei o quê. Então, o que acontece é o seguinte, vai ficando uma atividade cansativa. Uma pessoa tem um tesão muito grande em se eleger, como foi o caso do Márcio aqui na eleição passada, foi candidato à reeleição, teu caso que disputou a eleição recentemente. O cara é um completo maluco, ou então, talvez os dois juntos, porque é muito complicado, é uma atividade que realmente é uma pena, porque é uma atividade tão nobre, tão bacana, você poderia ter tanta gente participando da política e contribuindo para melhorar o país, mas o cara tem a vida dele arrumada, o cara fala, pô, vou entrar nesse negócio, Tem cara, isso. pelo amor de Deus, vou começar a tomar parte de tudo quanto é lado, As melhores lidar com cabeças gente. estão se afastando. E as pessoas que estão no meio, aí sobrou, cara, uma quantidade muito ruim, você não consegue discutir. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro é uma tragédia, cara. É uma tragédia, é um nível péssimo. O cara tá lá, o cara não tem nem ideia do que tá tratando. Vai tratar um plano diretor que é fundamental para o desenvolvimento da cidade. O cargo de vereador, gente, é o cargo mais importante para o dia a dia do cidadão. Porque o vereador tem um peso muito grande na capital do Rio de Janeiro. É 1,51 avos, é diferente de um deputado federal, mas o deputado federal vota lei criminal, orçamento federal, só que é 1,513, aqui você é 1,51 avos. O vereador na capital do Rio tem muito peso, muita importância. E as pessoas votam em qualquer um, o cara animador de não sei o quê, o cara tem Trocador de um lâmpada. trenzinho, aí passeia com um trenzinho com as crianças, a pessoa vota nele, aí o outro tem não sei o quê, outro tem um centrinho social. O cara chega lá, não sabe nem o que está tratando, aí vai no prefeito, o prefeito dá 2 carguinhos para ele, não sei o quê, lampadazinha para ele. Ele mal sabe que o orçamento, quem aprova o prefeito gastar é a Câmara. Bastava ter um orçamento impositivo na Câmara dos Vereadores, não precisava do prefeito para nada. Disso, exato. Então, assim, é lamentável, é triste. Eu falo isso com tristeza, porque eu gostaria muito de ver nomes como você na Câmara dos Vereadores, nomes como o Labre, outras pessoas que poderiam estar contribuindo com um debate mais alto nível, entendeu? Até com um debate ideológico, mas uma coisa de mais alto nível, Sim. discutir a cidade. E O você Rio de vê, Janeiro, Rodrigo, a gente fica pegando o Rio de Janeiro tá numa espiral para baixo há tanto tempo. Sendo intelectualmente honesto, a gente também não pode botar toda a culpa no Eduardo Paes. O Eduardo Paes jogou uma oportunidade de ouro do Rio fora, tendo 2 eventos da magnitude de uma Copa do Mundo da Olimpíada, gastou mal o dinheiro, jogou um monte de dinheiro no lixo, tá aí essas obras todas da Olimpíada apodrecendo, mas a gente vem de uma longa data dos políticos do Rio permitindo que o Rio fosse, primeiro, tirar na capital daqui sem compensar o Rio de Janeiro em nada, né? Ainda homenageiam o Juscelino Kubitschek, que foi nefasto para o Rio de Janeiro. Como é que alguém no Rio de Janeiro ainda considera esse cara um bom presidente? É um absurdo. Fosse qualquer outro estado do Brasil, esse cara era persona non grata. Depois fazem uma fusão muito mal feita. Fazem de tudo para tirar as principais atividades econômicas aqui, um lobby de São Paulo, tirar o mercado financeiro aqui do Rio, por aí vai. E ninguém faz nada. o Rio tinha bolsa de valores, né? O ICMS lá em cima também fizeram com que as indústrias saíssem daqui, o aumento da violência. No domingo agora, eu tive acompanhando uma série, eu fui professor de um curso para o Conselho Tutelar. E no domingo agora foi a prova. O Conselho Tutelar você tem uma prova e depois uma eleição. Então fui acompanhar os nossos candidatos para fazer a prova na saída. E aí uma das candidatas, ela tinha se perdido, ela era de Campo Grande, ela estava indo, a prova foi dentro do Norte Shopping, na Estado de Sá. Ela se perdeu, ficou com medo, por causa da região perigosa que estava ali em Alma, largou o carro, pegou um Uber para chegar para fazer a prova e depois estava com medo de voltar para buscar o carro. E aí a gente foi, como o meu carro é preto, a gente pegou um táxi para ir lá para buscar o carro dela, ali na Estrada Velha da Pavuna. É uma região que eu já trabalhei ali perto, mas tinha alguns anos que eu não ia naquela região. Só que aí, quando você passa naquela região ali, você vê a degradação. E aí eu tive que dar algumas voltas, você vê a degradação que está o Rio de Janeiro. Não dá para dizer que o Eduardo Paes é um bom prefeito com a coleta de lixo. O asfalto está destruído, a conservação. As praças ali não tem reforma de praça, nada. Aí eu passo pelas praças ali, elas estão abandonadas. Aí ao mesmo tempo, no dia de ontem, segunda-feira, no final da tarde, eu fui ali ver as obras do Parque Olímpico. Para desmontar
cada um dos estádios ali que o Eduardo Paes fez, eles estão gastando ali 25, 26 milhões para desmonte de cada estádio. Só que a praça onde tem as comunidades lá na Zona Norte não tem manutenção, não tem coleta de lixo, não tem nada, o asfalto tá horrível há anos. Como é que essa população, eu queria até perguntar isso para vocês, como é que essa população não tem, Márcio, a percepção de que esse prefeito que está aí há 12 anos, ele gasta bilhões numa obra para puro marketing, não tem resultado nenhum prático, e aonde ele mora está horrível. Como é que a população não expulsa, eu digo expulsá-lo da política? Por que a população não expulsa um cara igual o Eduardo Paes? Porque a população Porque é uma lavagem cerebral, rapaz. Você pega, o Eduardo está gastando 240 milhões de reais em publicidade. Você não vê... orçamento. A população, quem não usa o serviço público, porque de saúde, que boa parte da população não usa, porque é diferente da escola, que você bota o teu filho na escola pública e o teu filho vai todo dia, você tem a percepção se está melhor ou pior. Você só usa um hospital, uma clínica, quando você está doente. Né? Então é um percentual pequeno da população. Outro percentual também tem plano de saúde que não vai no hospital público. Então você tem a percepção pelo que você vê na televisão. É um serviço que você usa cotidianamente. As pessoas têm a percepção que a saúde é uma maravilha. Se você for a 10 clínicas da família, eu faço esse desafio, você vai a 10 clínicas da família. Se 5 tiverem com seu efetivo completo, você ganha uma moto. Não tem, falta médico. É a mesma coisa, os problemas crônicos. Só que né, o Crivella não dava dinheiro para a Rede Globo, aparecia todo santo dia um repórter da Globo na fila, e aí? Você vai perguntar alguém que está esperando, você vai num hospital privado. Onde eu fui lá, tô com uma sinusite incurável, já fui 3 vezes no Barrador. Se você for lá na recepção, lá tem uma televisãozinha, ar-condicionado, você pode tomar uma aguinha, toma um negócio mais arrumadinho. Mas se você for lá um repórter e falar assim, o senhor está quanto tempo aqui? Eu falei, pô, tô 2 horas. O senhor está cansado de esperar? Tô cansado de esperar. Pô, todo mundo. Alguém vai estar feliz na fila do hospital? Então é assim, dá tiro e morto, né? Você botar alguém para perguntar na fila do hospital. O que acontece é que é uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Um bombardeio de publicidade. O Eduardo Paes, ele não tem oposição. A Câmara, o nível é baixíssimo, a Câmara de Vereadores, salvo algumas exceções. Odeio generalizar, tem alguns bons vereadores. Então, assim, fica essa... Ele dá um passeio. Fica a verdade dele. Agora, se você chamar as pessoas à reflexão, se você perguntar a um cidadão, ano que vem nós teremos, nos últimos 16 anos, 12 anos de Eduardo Paes governando o Rio de Janeiro, e ele teve 60 bilhões para investir na cidade nesse período. Você acha que o Rio de Janeiro hoje é melhor do que em 2009? A grande maioria vai dizer para você que não. As pessoas têm a percepção que a cidade do Rio de Janeiro piorou. Só que o cara não consegue raciocinar, porque o cara toma um bombardeio publicitário tão violento que é a máxima de Goebbels. Uma mentira dita várias vezes vira uma verdade. Ele assim, explicar por que o Rio não conseguiu criar forças políticas organizadas na capital para fazer frente ao Bolsonaro, uma coisa que precisa ser entendida. Porque assim, eu ingressei na política, fui direto ser deputado federal, acabei não sendo vereador e acabei não vivenciando muito isso. Mas assim, agora, depois que acabou o mandato e tudo mais, a gente começou a olhar para 24. Uma coisa que eu observei, Rodrigo, é o seguinte: a gente tem uma Câmara de Vereadores que ela não tem protagonismo, mas não é de hoje não, assim, é de muitos e muitos e muitos anos. Assim, eu lembro muito vagamente de momentos assim em que a Câmara de Vereadores do Rio tem algum protagonismo, influência nas decisões da cidade, ou pelo menos exerce um peso capaz de gerar no prefeito ao menos uma sensação de que ele precisa... então, o Eduardo ele vive uma experiência aqui no Rio de Janeiro quase que de um monarca. A nossa Câmara de Vereadores é medíocre, eu acho que do ponto de vista intelectual, assim, as poucas vezes que eu vejo discursos ou posicionamentos, né? E ela eu não estou falando de gerar polêmica, gerar fla-flu, para poder ganhar engajamento e like, não. É realmente levantar discussões importantes, como temas que o Rodrigo colocou. Você não vê um vereador virar público e falar assim, olha, o legado olímpico, como é que vai ficar isso aí? Você não tem um vereador falando isso.
Das duas, uma. O Eduardo botou todo mundo no bolso. Onde não tem capacidade de analisar. Ou as duas coisas juntas. Ou as duas coisas juntas. Olha, vocês passou desapercebido. Isso é uma matériazinha no jornal, mas assim, muito informativo. O Eduardo Paes fez a concessão por 30 anos de todos os serviços do Hospital Souza Aguiar. Um contrato de 5 bilhões de reais. 5 bilhões. Até eu que sou um cara liberal, quando eu vejo um negócio desse, a concessão do serviço público essencial por tanto tempo, um hospital que é a maior emergência aqui da região metropolitana, coisa e tal, eu fico incomodado. Cadê o pessoal do PSOL? Cadê o pessoal do PT? Todo mundo mudo com um negócio desse. Cadê o Paulo Pinheiro, gente? Cadê o presidente da Comissão de Saúde da Câmara? É um negócio impressionante. Participou apenas um grupo, um contrato de 5 bilhões. Alexandre Zimmerberg não teve nenhum interessado. Ninguém quer. Se interessou. O Todo Márcio vai ficar mundo- chateado ou comigo, todo mundo mas vai- só se interessou Um chinês, claro. um chinês Porque o Eduardo junto- tem as relações com a China, né? junto com uma construtora da Bahia ligada ao Grupo Paz Mendonça que ninguém ouviu falar. Esses caras um dia acordaram, resolveram ler o Diário Oficial do Rio de Janeiro e tem uma concessão de 5 bilhões. Ninguém quer. Pô, ninguém quer, não. A gente quer. O negócio deve ser bom. Então tá bom participar, a gente faz um esforcinho, coisa e tal. Foram e ganharam. Ninguém fala disso, cara. Aí. Contrato de 5 bilhões de reais, cara. É isso aí. Ó, eu tenho um exemplo positivo que eu queria dar para vocês aqui, para deixar registrado. Se eu não me engano, a Câmara Municipal de Niterói tem 21 vereadores. E eu tenho um amigo meu que é vereador lá, que é o Douglas, que ele foi eleito. Conheço. O Douglas, ele é um vereador conservador de direita, um rapaz um cristão. altão. Um alto. E o Douglas, ele se colocou como a real oposição do Axel Grael, que é o prefeito, né? Que é um cara colocado ali pelo Não, o atleta. Rodrigo Neves. Ele é da família... Do atleta. É da família dos atletas, ele não é o Dos atleta. velejadores, né? Dos velejadores, Ele sempre foi do um cara Torme ligado ao Gramel, meio ligado ao meio ambiente, exato. Inclusive com uma relação próxima ao Eduardo Paes. E a prefeitura dele tem uma série de gastos absurdos, e o Douglas começou a fazer uma oposição, não pela parte ideológica não, e sim pela parte de Pontual, excesso né? de gastos, de cargos fantasmas, e ele começou a descobrir uma série de coisas, um só. E aí ele descobriu a questão da Emusa, que é uma empresa de obras do município de Niterói, que tinham aproximadamente 1.000 pessoas contratadas, mas não é peão, não é cara pra fazer obra não. Eram 1.000 para contratar 1.000 pessoas para contratar empresas que faziam obras. Aí ele foi ver que 700 pessoas aproximadamente eram funcionários fantasmas, que eram pessoas de outros municípios que faziam parte do grupo político, era uma acomodação. E no mandato dele, que ele já está agora, vai completar agora 3 anos de mandato, ele já levantou várias informações, sendo uma voz, várias informações que demonstram que o Axel Grael realmente perdeu a mão no inchaço da máquina, no descontrole do gasto público. Isso se tornou algo tão grande que o Axel Grael não é mais candidato à reeleição. Uma voz só. Uma voz só. Ou seja, aqui no ele Rio... faz muito barulho, porque ele cai na minha timeline toda hora. E aqui no Rio, a gente não tem um vereador com o perfil do Douglas para cair para dentro. Tem os garotos legais ali, o Pedro Duarte, o Rogério Amorim, o Felipe Michel, mas eu não, mas eu não Duarte vejo... tem um problema, que é o seguinte, ele quer ser o bacaninha. Então, você é oposição, você é situação. Então, na política você tem que ter clareza de identidade para o seu eleitor. Não adianta ser assim. Eu sou oposição, aí ele tira uma foto. Mas Com eu o venho aqui cara. no gabinete do Eduardo Paes, eu sou oposição, mas eu venho conversar com o prefeito também, tá, gente? Eu não sou radical, não. Catar coquinho. Novo, partido novo. Não, então, ou seja, esse perfil dele acaba que não pega, entendeu? Que não expõe a realidade. Que, poxa, se tem coisa errada que foi descoberta na prefeitura, suspeita, porque coisa não tem julgado, não posso acusá-lo, mas se tem muitas suspeitas na prefeitura de Niterói, o que não tem na prefeitura do Rio de Janeiro? Muito mais, Não, porque são grupos políticos mais suspeitas antigos. partidos dos vereadores não tem por razões que nós já colocamos aqui possibilidade, né? Uma de Sim, Márcio, mas olha só, de moeda de troca. a população do Sim. Rio de Janeiro tem que botar a gente ali, dos 51, que pelo menos ponha 5, Então, mas pelo amor de mas Deus. aí a gente, mas você não consegue dimensionar como que você vai organizar essa distribuição
eleitoral, falar assim, com o eleitor do Rio, falar assim, vamos colocar pelo menos 5 aqui que vão... você não controla isso. O que eu acho que é o seguinte, como o Eduardo tem o Rio de Janeiro tem um orçamento maravilhoso, né? A capital do Rio, um belíssimo orçamento, né? Invejável. Acho que é mais de 20 bilhões. 43. Né? 43 bi. 43. Estou desatualizado do orçamento. É um orçamento que dá condições de todos os vereadores, de alguma forma, comporem com o prefeito, ter um espaço de poder que vai garantir a eles aquela política do varejo, que é o que eles precisam, 8, 10 mil votos, de arrumar uma cirurgia para fulaninha, arrumar um carguinho para não sei quem, arrumar um Rio Card para o outro, uma matrícula no colégio do outro. Ele fecha ali nos bairros o que ele precisa. Tudo de importante que acontece no seu dia a dia, acontece no município que você Exato. vive. O vereador é que legisla sobre isso. Olha, são pequenas coisas, mas são impactantes na sua vida. Olha o que aconteceu comigo esse final de semana. Eu tô com uma bebezinha lá em casa, eu tô com uma filha completou 9 meses de idade. Liberaram uma festa junina dentro do meu condomínio, aqui no Península, que ia até 10 da noite, sabe, domingo, uma música estridente, um som estridente, de 3 da tarde a 10 da noite, você não tem para quem apelar. Alguém liberou. A prefeitura autorizou isso. Reclama para quem? Fala com quem? Quem é o vereador dali que você pode reclamar? Uma música estridente. Para você ter uma ideia, eu tive que botar a minha filha para dormir na sala, porque era o lugar onde eu conseguia isolar mais o som, porque era impossível. Eu não conseguia assistir TV dentro do quarto com as janelas fechadas. Às vezes foi o próprio vereador que organizou a festa, né? Claro. E aí tu não consegue nem reclamar. Entendeu? Então você vê como é importante. As pessoas dão pouca importância. O cargo de vereador para o dia a dia, para a vida das pessoas. E se contenta com pouco, Rodrigo, para poder devolver esse cara para a Câmara. Porque assim, a comunidade fala assim, não, fala com o Alexandre. Alexandre arruma uma cirurgia. Né? Alexandre vai conseguir botar na Rio Luz. Aí ele tem contexto lá na Rio Luz. Botar o LED. Consegue botar lâmpada aqui para nós. O LED. Tem contexto ali na empresa de asfalto. Vai botar, ele tem um contexto na Colômbia e vai arrumar uma caçamba. E esses varejinhos vai fazendo o cara garantir 8 mil votinhos. Que é o que ele ganha do prefeito para ficar quieto e não encher o saco. E aí você tem 51 vereadores que estão assim, com sua zona de conforto assegurada, tudo garantido. E os problemas mais estruturais do município, o cara fala, não quero problema. Mas o Eduardo Paes resolveu uma coisa agora muito importante. Já estou com a minha no vida município do resolvida Rio. aqui, com o meu futuro resolvido. Ele resolveu uma coisa importante. Ó. O quê? Ele autorizou a poda de árvore sem ser obrigatoriamente feito pela Conlurb, que é a empresa do Rio de Janeiro. O que você acha disso? Autorizou a poda de árvore. Legal, agora eu posso fazer, desde que eu gaste meu próprio dinheiro, compro meu facão e arrume a minha escada, né? É isso aí. Você vai com a sua motosserra Entendi. lá e corta os galinhos que estão incomodando você, porque a prefeitura... Obrigado, o prefeito. competente prefeito Eduardo Paes, Obrigado. ele não consegue atender a demanda da prefeitura com a máquina da Conlurb. Porque antes eu não podia, né? Era crime ambiental. Agora ele autoriza, mas você deve ter que tirar uma licença na prefeitura, vai ter que pagar uma taxinha, provavelmente, para tirar essa licença. Tem entendi. sempre uma taxinha para pagar, para depois você gastar do seu dinheiro e cortar a árvore, que a prefeitura não tem condição de cortar a árvore para você mais. A prefeitura está cheia de dinheiro, pegando empréstimo, aí é doidada. De empréstimo. Obrigado, prefeito, por esse gesto que eu gostaria de nominá-lo como minha árvore e minha vida. Muito bom. Muito bom. Bom, vamos agora saindo um pouco do Rio de Janeiro, vamos voltar para o assunto nacional. Márcio, o que você acha? O governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, do Partido Novo, ele veio com a ideia de você criar um conselho aqui da região sul e sudeste. Consórcio, né? Consórcio da região sul e sudeste, que você junte os deputados federais para você defender os interesses. Haja vista que nessa região aqui, a gente tem praticamente 70% do nosso PIB é feito nesses estados. Rio, São Paulo, os 4 da região sudeste e os 3 da região sul. E aí a mídia veio com as notícias falando que o Romeu Zema quer separar o Brasil, que ele não quer contato com o povo do norte e nordeste, com o povo pobre, e veio todo com essa narrativa. O que você acha da ideia do Romeu Zema de criar esse consórcio sul-sudeste? O problema é o seguinte, é porque eu sei o que foi que aconteceu. Na verdade, a imprensa ela se aproveitou que o Zema pautou
um tema que é um tema que foi muito corajoso da parte dele, e eu acho que tem que ter isso mesmo, tem que ter pessoas pautando, propondo coisas diferentes, né, sair do lugar comum. O papel dele como governador de Minas Gerais é esse. Agora, o problema não foi o que o Zema disse. Eu li a entrevista dele do Estadão. Ele está propondo realmente uma compensação, né, tributária, de alguma forma, né, através de criação de fundos, para que, de alguma forma, minimize os prejuízos que, na verdade, acontecem com essa transferência indireta de renda de quem produz riqueza para lugares que você tem até um ranking que o próprio Poder 360 divulgou amplamente sobre... Nós temos 13 estados no Brasil cuja a renda per capita é oriunda de programas de transferência de renda a mais do que das próprias carteiras assinadas ou micro e pequenas empresas. Né? Maranhão, por exemplo, é um exemplo que fica no topo da lista, né? Com 1.300.000 pessoas que recebem Bolsa Família e 580.000 pessoas que recebem por CLT. Então, e aí o estado que é o oposto é o São Paulo, né? Que tem uma proporção muito maior. Na verdade, proporcionalmente não é São Paulo, é Santa Catarina. Tem uma proporção de 1.200.000 pessoas com carteira assinada e 200.000 recebendo Bolsa Família. Tá? Então, nesse sentido, existe sim uma injustiça. Por outro lado, não deve ser desconsiderado o fato de que nós temos regiões que são menos desenvolvidas e que ainda continuam precisando de investimento do poder público. Isso não pode deixar de ser levado em conta. O Zema em nenhum momento quis colocar coisa nesses termos, mas qual que é o problema que aconteceu? O problema é que, junto com a entrevista do Zema, começaram a surgir nas redes sociais outras narrativas que pegaram carona na esteira desse tema e para colocar o separatismo como uma pauta nacional. E aí, como se houve uma sobreposição de temas que são muito semelhantes, mas não são a mesma coisa, a imprensa se aproveitou malandramente disso para jogar lama no Zema e colocar nele como inimigo nacional, para jogar junto com ele, junto com o Tarcísio, já começar a queimar esses caras para tirar eles de uma eventual organização de uma força política alternativa e tal, para 2026. Né? Então, assim, é uma jogatina canalha, mas sim, existem muitos movimentos separatistas, e aí, nesse ponto, hoje nesse momento, pelo que eu entendo, pelo que eu acredito, eu tenho opinião formada, que eu sou contra o Brasil se separar como território, tá? Uhum. Até porque, do ponto de vista prático, burocrático, digamos assim, vai ser só uma guerra civil permitiria isso. Ou, a não ser que quem os defende, né, consiga ter a capacidade de convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que é uma cláusula pétrea do artigo 1º, o Estado é indissolúvel, não tem nem com o pé que você consegue desanexar estados do Sul e Sudeste. Então teria que ser uma Assembleia Nacional Constituinte. Quem vai ter essa capacidade de articular o país a esse ponto, convencer o Congresso a convocar uma Assembleia Nacional? Acho isso muito pouco provável. Por outro lado, uma guerra civil. Pô, pelo amor de Deus, vai ter guerra civil aqui para fazer uma guerra de secessão nos padrões. Então, não tem viabilidade. A turma que invadiu o Congresso para pode ser de Brancaleone. Pode ser. Super armada até os dentes, né? Do ponto de vista do mérito, sim, existe uma certa injustiça. Mas você acha positivo a questão do Zema? Eu acho que o assunto merece ser debatido. É um assunto sério e que se for para escolher entre isso e ficar ocupando 80% do tempo na rede com pay-per-view que o Bolsonaro contratou, e com o Lula que foi na praia e que todo mundo foi... É melhor a gente falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, que isso aí é um debate que acrescenta. Show. O Rodrigo Betley. Eu acho que ele tocou o dedo numa ferida importante. O estado do Rio de Janeiro, em que há anos vem sendo sugado pelo governo federal, quando eu digo pelo ente federal, é o segundo estado a repassar recursos para a União. Nós repassamos em impostos aproximadamente 150 bilhões de reais por ano. Recebemos em torno, entre Fundeb, Fundo de Participação dos Municípios, Fundo de Participação dos Estados, nós recebemos 20 e poucos bilhões. Ou seja, todo ano saem 150 e voltam 20 e poucos bilhões. Foi o que aconteceu no ano passado. Tem que ser discutido.
Eu acho até que o Rio de Janeiro tem que contribuir um pouco mais do que o Maranhão do nosso competente governador Flávio Dino, que tem os piores índices um dos piores índices sociais do Brasil, depois de 8 anos ele sendo governador. Nós podemos ajudar os estados e irmãos porque nós estamos na federação, mas não dá para ser tanto. Não podemos sustentar a incompetência de outros governos, né, que não conseguem produzir riqueza nos seus estados. Não dá para ser tanto, entendeu? Tem que aliviar um pouco a barra, porque daqui a pouco você mata a galinha dos ovos de ouro. O que ele falou, e ele tem toda a razão, aliás, o governador Cláudio Castro falou uma coisa parecida, eu acho, num programa desse de entrevista, exatamente isso. Não é que o Rio de Janeiro não possa contribuir um pouco mais, mas daqui a pouco você vai matar a galinha dos ovos de ouro, daqui a pouco você afunda o Estado e o Rio de Janeiro não vai mais contribuir com 150. Daqui a pouco o Rio de Janeiro vai contribuir com 50, com 60, porque o Rio morre. Não, o Estado não aguenta essa quantidade de recursos que são dragados daqui. Já tá no limite. E quando vem esse discurso, parece até que não tem pobreza aqui no Rio de Janeiro, né? Quanta pobreza a gente tem no nosso município? Quanta pobreza nós temos na Baixada Fluminense, São Gonçalo? Não tem? Tem muita pobreza aqui. Então fala-se como se aqui não tivesse do pobreza. Nordeste não pode ter consórcio do Sudeste. Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Zona Franca de Manaus. Quantas ações você tem na região Norte e região Nordeste, que são ações só locais. E essa reforma tributária, eu recebi hoje o texto final, não li ainda, o texto final que foi para o Senado, existe a criação de mais um fundo para o Nordeste, a criação de mais um fundo. Então isso é realmente muito ruim, a gente tem que se levantar contra isso, não faz nenhum sentido a gente pagar 150 bilhões e voltar 20. Eu sou totalmente contra bolsas, essas bolsas, esses auxílios são coisas extremamente pontuais. Na pandemia, ok. Eu não sou contra, eu sou contra se perpetuar. Se perpetuar. O Bolsa Família virou uma pensão. O cara, ele fica a vida inteira. Não Isso faz o menor sentido. deveria ter um prazo em que o Estado, ele entrasse nessa família. Aliás, era para ser assim. Eu fui secretário de Assistência Social. Assistência Social é a porta de entrada dos pobres. Nos governos, tanto do município, do Estado, como do governo federal, deveria ser o catalisador de todos os programas. A coisa é bem formulada, só não é aplicada na prática. Você tem o CAD único, o cadastro único das famílias mais pobres do Brasil. Esse CAD único deveria ser estudado localmente por cada município, identificar qual o problema que mantém aquela família na pobreza e você começar a atacar. Esse cara não tem moradia digna, esse aqui não tem qualificação, esse aqui não tem isso, esse aqui o filho está fora da creche, esse aqui não tem não sei o quê. E esse auxílio, ser um auxílio emergencial, até que você conseguisse dar um caminho para essas famílias. Porque o que está acontecendo no Brasil, vamos falar aqui a franquia, com a verdade dos fatos. Você vai contratar alguém hoje para trabalhar, tem gente que não quer que você assine carteira, porque o cara não quer perder o Bolsa Família. É óbvio. Muitos, isso aí acontece muito. E aí, O cara quer ficar vivendo de bico. mal orientado, depois que perde o emprego, também vai lá e processa a empresa e pede todos os direitos depois. É isso aí, prejudica a empresa também, enfim. Mas aí a gente vê o que acontece, e principalmente na questão do Maranhão, né? Que é o estado ali, já que tem um governo de esquerda há muito tempo, e com esses números que você falou, mas são assustadores, né? Olha, eu posso São números assustadores. Não, são assustadores, assim, o Nordeste todo está nessa vibe de maior parte da população. Quer dizer, o percentual de pessoas que recebem transferência de renda é maior do que o de pessoas que estão no regime CLT. E veja como essas políticas não têm um efeito, digamos assim, real na vida da comunidade, do todo. Tá? Sim. Nos 20, ano passado, há 15 dias atrás foi divulgado o Anuário da Violência no Brasil. Das 20 cidades mais violentas do Brasil, 11 estão na Bahia. Sim. 11 Eu das vi 20, até esse vídeo que você as publicou. 4 primeiras são da Bahia. Coincidência ou não, a Bahia é governada há 16 anos seguidamente pelo PT. Jacques Wagner, depois agora o nosso competente ministro da Casa Civil, o Rui Costa. Tá? Agora, eu posso... E, estranhamente, você não tem nas 50 cidades mais violentas nenhuma cidade de Santa Catarina que nunca foi governada pelo PT. Com certeza. Mas é um isso, fato. Zimmerberg, é só coincidência. É só coincidência. Não, isso é um assunto que a velha mídia não transmite para a população.
Só quem transmite isso é quem grava vídeo, influenciador, aí chega alguma coisa, porque a velha mídia não informa isso para a população, não informa. Pessoal, vamos para o nosso último tópico aqui. Márcio, a gente ficou de falar da questão da Carla Zambelli. Você quer se posicionar em relação a isso? Olha, faz um resumo para a gente aí do assunto, que tem gente. Bom, que resumidamente é o seguinte, né? Kate Marrone. Kate Marrone. A Zambelli já vive uma situação política muito desconfortável em Brasília desde quando no segundo turno aconteceu aquela situação dela sair armada, apontar a arma lá pro rapaz que ela estava tendo uma contenda lá num bar na Vila Madalena, né? Uhum. E muitos seguidores do ex-presidente Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro, e nos bastidores e tudo mais, todo mundo atribuiu a derrota do ex-presidente ao que aconteceu com aquele episódio que criou foi uma bomba atômica um dia antes da eleição, né? Então, de lá para cá, a Carla começou a sofrer uma decadência, assim, uma perda de credibilidade, e o Jair acabou se afastando dela. Só que o menino aí, o hacker, o Delgatti, ele agora acabou sendo preso mais uma vez, porque ele já tinha sido preso, botou tornozeleira, pegou condicional, ficou livre e tal. E ele tinha descumprido uma das determinações do Alexandre, e ele acabou sendo preso de novo. Só que nessa terceira prisão dele, ele acabou prestando um depoimento que foi bastante, que trouxe a Carla para o problema. E aí, alguns dias depois, tudo foi organizado para ser feita a busca e apreensão, né, com a Carla. E ele foi preso de novo, porque ele fez depoimentos, foi solto e foi preso no mesmo dia que fizeram a busca e apreensão. Parece que foi um joguinho combinado. E ficou comprovado, assim, pelo menos a Carla já admitiu isso, que ela teve encontros com ele, e a imprensa pegou e transformou isso na maior bomba possível, né? O que acontece é o seguinte, a versão que o menino colocou nas declarações dele deixa muito claro que é o seguinte, que no encontro que ele teve no Palácio do Planalto, no Alvorada com a Carla, o Jair teria perguntado para ele se é possível invadir as urnas. Mas ele ficou claro que ele fez uma pergunta técnica, né? Uma pergunta curiosa, está diante de um profissional, né? E lógico que todo o mainstream trabalhou com o seguinte, ele pediu para ele invadir. Não, ele não pediu para invadir. Então, esse tipo de desonestidade é uma coisa que eu não aceito. Porque assim, meu irmão, não importa se eu sou de direita ou se eu sou de esquerda, eu não admito essas desonestidades. Então, vamos tratar o problema como ele é. Existe um problema sim, existe um problema de ordem ética, que eu acho que o presidente não deveria ter recebido um cara que é foragido, criminoso, e um cara que também não era confiável, um cara que veio daquela situação da Vaza Jato, prestou serviço para o inimigo. Como é que vai botar um inimigo dentro Você acha, Márcio, que a Carla Zambelli mais ajuda ou mais atrapalha a direita? Não, a Carla vai ser entregue, a cabeça dela vai ser entregue numa bandeja. O Jair e todos os que estão na cúpula não vão segurar esse BO. A cúpula do PL já entregou ela vai para o Conselho de Ética, por qualquer subterfúgio vão caçá-la, assim como vão caçar mais alguns, porque esse é o objetivo, né? A escalada é para realmente enfraquecer e desmoralizar. Eu vou abrir um precedente aqui para dizer o seguinte. Hoje, o grande propósito da esquerda, que eu acho que a direita ainda não conseguiu fazer essa análise, porque eu vou fazer uma autocrítica aqui, né? A direita brasileira não se reúne para fazer autocrítica, para tentar entender o cenário, para analisar a conjuntura. A gente só fica com angústia, com meme na internet, ficando, hipocrisia, isso a Globo não mostra, eu já estou de saco cheio disso. Ninguém parou para pensar que é o seguinte, qual que é o propósito hoje do governo e da própria imprensa hoje que está associada ao governo? É a desmoralização do governo anterior, na figura do ex-presidente Bolsonaro, sim, na questão de corrupção. E na questão realmente dele ter ímpetos ditatoriais e de que sim, era um governo corrupto, porque a maior bandeira que levou o Bolsonaro a vencer uma eleição foi um antipetismo e uma anticorrupção. Então, toda a energia está voltada em tentar colar uma narrativa de que ele e os filhos são corruptos.
Então, ninguém está se dando conta disso. O PT não está preocupado com outros aspectos de problemas dele, se ele foi genocida, se ele não foi, porque qual foi a grande frase do presidente Bolsonaro ao longo desse tempo? Me chama de corrupto. Me chama de corrupto. E se, de alguma forma, nesses desenrolares aí de inquérito atrás de inquérito, de puxa daqui, puxa dali, joia daqui, joia dali, em algum momento sai alguma coisa que coloca o Jair com batom na cueca, é o que realmente se quer. Porque aí desmorona a narrativa do homem que não é corrupto, e isso joga no ralo a direita inteira, porque a gente vai para um nível de desmoralização em que, quando alguém falar, olha, nós queremos um país decente, com compliance, com controle de gastos e tudo mais, e eu falo, vocês são corruptos, o seu ex-presidente era corrupto. Então, assim, hoje o objetivo realmente é, de todas as formas, buscar colar esse carimbo no Bolsonaro. E vale o que vier, tudo é bem-vindo. Agora, ingenuidade da Carla, alguns chamam de burrice, eu acho que é uma ingenuidade, não tinha de forma alguma que trazer um cara que já jogou no outro time, conhecendo a esquerda como a gente conhece, conhecendo o José Dirceu como a gente conhece, conhecendo como é que esses caras trabalham, a gente jamais deveria trazer para o nosso terreno gente que de alguma forma flertou com o outro lado na confiança de que esses caras não jogam para perder. Perfeito, perfeito. Para fechar, Rodrigo, faz o nosso... fecha colocando a sua opinião. Esse é mais um caso que o que interessa é o mensageiro, como justiça no Brasil já não existe mais, né? Esse Delgatti, ele dá um depoimento, primeiro que, nesse caso, o depoimento dele sem prova vale, né? Como para dar busca e apreensão. No caso da Lava Jato, as delações são um absurdo, né? Porque fazer qualquer ação baseada em delação. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, estou dizendo apenas dos dois pesos e duas medidas. No Brasil, o que interessa é o mensageiro, não é a mensagem. Então, o tal do Delgatti, segundo ele foi pago pela Carla Zambelli para tentar, de alguma forma, ridicularizar o ministro Alexandre de Moraes, ou invadindo o telefone dele, o e-mail, enfim. Aí eu não lembro direito exatamente o que era para fazer. O objetivo era tentar desmoralizar o ministro Alexandre de Moraes. Aí ele recebeu da Carla Zambelli para fazer isso. Mas ele fez isso com os procuradores e com o Sérgio Moro na Lava Jato. Aí ele fez de graça. Estranho, né? O mesmo cara que fez de graça na Lava Jato, cobrar da Zambelli para fazer a mesma coisa com um ministro do Supremo. Não, de graça não foi, só não teve pix, só não teve rastro do que aconteceu. Não, eu estou dizendo o enredo. O enredo sim, é esse. sim. O enredo que ele fez de graça. Eu não tenho notícia dele ter sido preso e condenado por ter invadido o telefone de vários procuradores, seja o que ele tenha encontrado. Ele cometeu um crime. Sim. Eu não tenho notícias Ele responde por isso dele até ter hoje. sido preso, ter tomado uma ação espetaculosa dessa Polícia Federal por ter invadido o telefone de um juiz e de vários promotores e procuradores. Pelo contrário, não o conheço. foco era no conteúdo da mensagem. Não estou defendendo aqui os procuradores e o Sérgio Moro. Não estou defendendo. Acho que eles cometeram diversas irregularidades, do ponto de vista do devido processo legal. Estou apenas dizendo que no Brasil são dois pesos, duas medidas. Dependendo de quem é o mensageiro, uma coisa vale, a outra não vale. Eu vou encerrar aqui agora, agradecer a presença de vocês. Eu quero lembrar um tópico aqui. A questão do discurso anticorrupção, ele chega no Brasil na década de 40 por um movimento de direita, e a esquerda sempre com esse discurso mais de assistencialista, do pobre, e a direita com essa questão anticorrupção. O PT abraça esse discurso na época da primeira eleição do Lula. O Lula entra com um discurso anticorrupção. Só que, obviamente, a gente sabe o que aconteceu no PT e depois ele se tornou o establishment. E aí vem o Bolsonaro vem a Lava Jato com um discurso anticorrupção. Depois o Bolsonaro também, em 2018, abraça esse discurso, até porque ser um cara sem mácula de corrupção na história dele, mas uma falha que a direita comete é que tudo é corrupção, tudo pode ser colocado tudo é imoral. Tudo é imoral, tudo pode ser colocado como corrupção. Isso é muito ruim. E aí você perde uma certa avaliação que, assim, se descobrirem que um parente do Bolsonaro roubou R$500 numa pintura de parede no município lá do interior, é a mesma coisa do que o PT ter desviado bilhões para fomentar a criação do Foro de São Paulo e do movimento comunista na América Latina, que o prejuízo é incomparável do que um superfaturamento de uma obra pequena. O discurso hoje já está colado na nossa mente
que corrupção é corrupção e tudo é a mesma coisa. A direita vai precisar trabalhar isso aí e poder entender que corrupção é um crime, tem que ser processado e julgado. Agora, o pior não é só a corrupção, é o que é feito com o dinheiro da corrupção. E é isso que o movimento comunista faz. É muito pior do que roubar. Ele rouba para você criar um movimento que, segundo o livro negro do comunismo, que está ali no meu carro, que é um livro fantástico que todo mundo deveria ler, é o movimento que mais matou na história, mais que qualquer guerra e que qualquer pandemia. O Labre não pode ler esse livro. Não pode. Porque aí os ídolos lá da China, lá, a cabeça dele vai ficar confusa. Ó, cara, o internauta, ele vai acreditar, cara, que eu sou ligado à China. Não é, não. O Rodrigo não. está criando uma deles. narrativa para mim, para destruir a minha imagem. É brincadeira deles. Ó, eu acho que vale a pena uma coisa, cara. Se tem um conselho que eu poderia dar, se é que eu tenho condições de dar algum conselho, é o seguinte. A questão de resolver o seu dilema, de se sentir ou não mais ou menos corrupto, é uma questão de foro íntimo, é uma questão que o cidadão tem que resolver com ele. Acho que a direita tem que parar de entrar nesse discurso, porque, independentemente do resultado das urnas, bem ou mal, acreditando ou não que teve fraude, que não teve, que isso não importa, mais ou menos ali, 60 milhões de pessoas, sabendo que o presidente atual foi um condenado por ocultação de patrimônio, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e tudo mais, mesmo que depois o STF foi lá e fez a manobra, no fundo, todo mundo ali sabe que ele fez, e votar nele foi um endosso de dizer, apesar de você ter feito isso, você me deu coisas que compensam o fato de você ter feito isso. O que significa que abriu-se um precedente moral dentro da sociedade brasileira, e isso a direita tem que começar a entender. A sociedade brasileira já se permitiu que um precedente moral da corrupção não é mais um impeditivo de você eleger uma pessoa. A população não tem o direito, na minha opinião, de reclamar. A população é a maior culpada. Não adianta a gente ficar falando politicamente correto. Eu não quero voto mais de ninguém, não sou candidato a nada. Isso. Então, o maior culpado é a população brasileira, que é tolerante desde que ela tenha um benefício, desde o mais rico ao mais pobre. Né? Você tem o mais pobre que é um Bolsa Família, que é um tijolo ali para acabar a casa dele, que é uma cesta básica, não sei o quê. A classe média, que é arruma um empreguinho pro filho. Sim. E o dono do banco, público, o dono do banco que é o financiamento do BNDES. É um jurinho subsidiado, o dono da grande empresa. Então todo mundo, o Brasil, tem essa visão patrimonialista do Estado. O Estado, nós temos que, de alguma forma, levar alguma vantagem. E essa mentalidade, ela vai para a classe política. Porque os políticos não vêm de Marte. Os políticos do Brasil representam os tratos da sociedade. E é isso que nós estamos vivendo aí. Porque a verdade é que o brasileiro gosta de levar vantagem na malandragenzinha. Essa que é a verdade. Então ele admite um presidente como o Lula, né? Que é um malandrão, mas esse cara, mal bem, eu comia melhor na época dele, esse cara criou o Bolsa Família, esse cara faz um programinha aqui, outro ali, e tal. Então as pessoas admitem. Mas o que eu queria acrescentar, Rodrigo, só até para finalizar o raciocínio, é o seguinte, é que a direita precisa parar, abandonar do seu script, do seu briefing de comunicação, tira esse discurso moralista de anticorrupção, o que não significa que os candidatos, as pessoas que vão disputar eleições pela direita, estejam se colocando como, não, eu posso roubar, eu posso... Não é isso que eu estou falando. Para de usar esse discurso, porque esse discurso vai ser usado contra você e fez o que fez com a direita durante os 4 anos. Todo mundo ficou castrado, todo mundo ficou intimidado, porque uma simples variação no preço de uma passagem aérea, na tua prestação de contas do teu mandato, permitia que você ficasse completamente intimidado numa indagação de rede social. O gabinete do deputado Alexandre, mês passado a passagem para o Rio ele comprou 1.300. Por que essa daqui está 1.800? Coisas que quem fica muito preso, engessado nesse discurso, se intimida e você começa a perder a sua testosterona para brigar politicamente pelas coisas. Enquanto a esquerda e o PT, esse tipo de combate, para eles não estão nem aí. Olha, o que a gente faz é pelo povo, o que a gente faz é uma causa maior, eu não estou preocupado com passagem. O nosso objetivo é o bem maior do povo. E a direita fica muito presa e depois ela fica desse jeito. E aí o Jair agora, passando essa situação, a Carla passando, as pessoas passando, porque aí recebeu Pix por causa de joia, por causa de não sei o quê. Por quê? Porque ficou o tempo inteiro falando que me chama de corrupto. Aí o cara da Arábia dá uma joiazinha pro cara,
que todo mundo já deve ter ganho. Eu não sei. Mas acredito, Sarney ganhou, Lula teve que- Fernando Henrique ganhou O Lula joia. teve um depósito pago É, pela OAS, pô. a quantidade de presente que ele tinha não cabia em lugar nenhum, teve que alugar um Mas por que, depósito. que o Jair tá se lascando? Porque ficou, me chama de corrupto. Se ele não fala isso, o nego vai falar, pô, é só mais um. Mas, pô, o cara fez um monte de coisa boa. Então é disso, é isso que eu queria Vamos, chegar. na próxima terça-feira, vamos falar desse É um assunto. Eu acho que é um assunto importante. importante. Fala aí, Rodrigo, Eu o que você queria entendi falar. isso aí. Não, é só para dizer que, e veja como as pessoas são hipócritas. Não estou aqui para defender, até porque eu não fui contratado para ser advogado de defesa do Sérgio Cabral. Mas o mesmo cara que fica indignado com o Cabral sendo homenageado na escola de samba, é o mesmo cara que elegeu o Lula e elegeu o Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro. É isso aí. Qual o critério disso? Como é que esse cara fica indignado? Não entendo. Ou vale para todo mundo ou não vale para ninguém. Só afetação de virtude pra ficar É, bonito não, na você rede ficar- social. Você realmente, o cara que fica indignado com o Cabral, ele tem que ficar indignado com o Paes e com o Lula. Não dá, né? Ou não fica com ninguém, ou fica com todo mundo. Eu sou indignado com todos, mas É isso aí. o que realmente não dá para o cara criticar um e não criticar o outro. Pessoal, eu queria agradecer aqui ao nosso ilustríssimo Márcio Labre, Coração nosso chinês. ilustre Rodrigo Betlen. Agradecer aqui ao Davi, aos estúdios da Didático Tech. E na próxima terça-feira nós voltamos no mesmo horário. Muito obrigado, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. Valeu aí, pessoal. Agora sobe a letrinha. Tan, tan, tan.